Bom dia, caros alunos, mais um encontro com a sociologia. Tá, em primeiro momento eu coloquei para vocês, né, como surgiu a sociologia no Brasil, que foi importante. Agora a gente vai entrar no contexto dos primórdios da sociologia no Brasil, a formação do pensamento sociológico brasileiro. Nessa geração 30, a gente vai ver primeiro Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire. Na próxima, dando continuação ainda dessa geração, vocês vão ver Benjamin Constant, Celso Furtado e Fernando de Azevedo. Fecha na geração 30, né, desses primeiros contatos desse sociólogo brasileiro. Então, a sociologia no Brasil teve seus antecedentes históricos. Por volta do século XIX, que vimos desde o início, né, que a sociologia surgiu juntamente com uma emergência do capitalismo moderno. Então, a partir daí, nesse século XIX, né, diante da burguesia brasileira, ele começou a ganhar e priorizar a condução econômica, política e cultural do país, ele estava passando por uma transformação e uma consolidação da liberdade de escravo, a livre concorrência para os comerciantes e o início de uma fase de confusão social. No fim do século XIX, a modernização chegou ao país, passando a ser importante para a burguesia emergente, e assim começou o desenvolvimento do progresso, surgindo assim vários personagens em busca, né, desse desenvolvimento, mas em torno dele eles queriam priorizar, né, a igualdade de todos nessa sociedade. Ainda continuando nessa sociologia no Brasil e esses antecedentes históricos, outra referência que inaugurou no pensamento brasileiro foi os trabalhos da Escola de Recife, né? Ele foi em primeiro lugar a sociedade em que os intelectuais brasileiros começaram a visualizar questões relacionadas entre os indivíduos e a própria sociedade e as dificuldades relativas, né, a essa sociedade na época. Com tudo isso, no Nordeste se inicia uma observação desses autores intelectuais que passaram a analisar essas questões que eram relacionadas à sociedade com uma outra olhar de referência, encontrando assim a Escola de Recife Tobias Barreto, entre outros personagens também. E a partir daí abre uma discussão especificamente em Recife e deflagra um novo olhar e uma nova contextualização de conflitos contraditórios, né, sociais, abrindo assim, né, a discussão dessa sociologia no país. Eles muito influenciados por esses grandes pensadores, né, da sociologia, né, como Augusto Comte, Emílio Durkheim, Karl Marx e Max Weber, que foram os primórdios da sociologia que buscaram compreender a sociedade naquele momento, trazendo essas correntes como o positivismo e o funcionalismo, né, eles começaram a aprimorar essas correntes, os sociólogos brasileiros, como um início do desenvolvimento dessa sociologia no país. No Brasil, a influência desse positivismo de Comte trouxe, né, ideias para novas repúblicas, e a partir dessas ideias teve ações políticas que acompanhou a proclamação da República. Entre elas, citamos a separação entre a Igreja e o Estado, o estabelecimento de casamento civil, o fim do anonimato da imprensa e a reforma educacional proposta por Benjamin Constant, que a gente vai ver mais na frente na próxima aula, como foi que esse sociólogo desenvolveu essa proposta educacional. E teve bastante influência, claro, pelo positivismo brasileiro, de realmente que o Benjamin Constant trouxe esse positivismo de Augusto Comte e o funcionalismo dessa corrente para desenvolvimento no país, ou seja, no Brasil. Geração de 30, como eu falei para vocês, vamos ver um pouco sobre Gilberto Freire, Karl Prado Júnior e Sérgio Buarque de Holanda. A partir do momento que Gilberto Freire, nascido em Recife, sociólogo, professor universitário, pioneiro das ciências sociais, por conta da sua linguagem vulgar, recebeu o título de ponógrafo do Recife, e a Igreja Católica começou a repudiar constantemente suas obras e publicações, considerando assim imoral e aos bons costumes. Foi também taxado, né, de anticatólico, comunista e anarquista, e outras palavras, terminologias jogadas no vento por conta das suas ações, né, diante a sua libertinagem e proteger realmente a formação da etnia do Brasil. A partir daí, contrapondo o racismo, Gilberto Freire criou um conceito chamado democracia racial, na qual o Brasil se condicionou como o maior realmente debate da formação cultural no país.
Essa formação cultural racial no Brasil, propondo que somos uma junção de 3 etnias, índios, negros, africanos e portugueses, que uma mistura que ocorreu no modo espontâneo. Todo mundo sabe disso, que foi quando o Brasil foi descoberto em 1500, que vieram os pioneiros, né? O Brasil era colônia de Portugal, os índios já estavam aqui, aí depois os índios não queriam mais fazer o serviço escravo dos brancos, no caso os pioneiros portugueses, eles trouxeram o quê? Os negros africanos, que começou a substituir a mão de obra dos indígenas que já estavam rejeitando realmente ser escravos dos brancos. Tudo isso Gilberto Freire começou a ventilar na sociedade brasileira e não foi muito aceito no primeiro momento. Por isso que a Igreja Católica repudiava suas obras. Mas, por outro lado, ele levou bastante debate, né, e críticas, né, sobre a formação cultural desse país. Por isso que ele chamou a democracia racial, que foi uma das grandes, né, polêmicas naquele momento. Uma grande obra dele se destacou, Casagrande Senzalas, anos 30, né? Essa obra, né? Surgimento da família patriarcal do Brasil, uma discrepância entre os negros escravos e os europeus brancos, né? Uma miscigenação que foi responsável de uma organização, né? Ou seja, de um apaginamento nas discrepâncias das diferentes etnias no Brasil, principalmente no período colonial. Somos descendentes de negros marginalizados e nas condição social. Essa condição social que ele falou de distanciamento social entre os brasileiros, que foi um esgotamento entre o senhor e o escravo, que foi chamado de chicote moral. O negro se auto-inferiorizou e se sujeitou ao mandato do colonizador sem contestar. Casagrande Senzalas, uma obra muito boa de Gilberto Freire. Entrando depois, Caio Prado Júnior, né? Nasceu em São Paulo, pensador político, escritor, filiou ao PCB, né? Fundador da editora brasileira de Monteiro Lobato, eleito deputado, mas cansado, né? Quando o PCB foi declarado ilegal, inaugurou a sociologia marxista no Brasil. Fez também viagens e estudou realmente na União Soviética em 1933, publicou livros de viagens na União Soviética e do outro que chamava o Novo Mundo, em 1934. Assumiu vice-presidência com a Aliança Nacional Libertadora, que motivou realmente, que foi motivo que foi preso em 1935 por 2 anos, se exilou na Europa, depois voltou ao Brasil, lançou uma grande obra importante que foi a Formação do Brasil Contemporâneo, que foi um clássico da historiografia brasileira, que decorrência da formação histórica do Brasil. Então, Caio Prado Júnior, o socialismo no Brasil, por conta que ele tinha as suas ideias voltadas para o Karl Marx, que ele foi um dos grandes admiradores de Karl Marx, socialista, comunista, que levou realmente a primeiros contatos na Revolução Russa. Com tudo isso, ele trouxe essa Revolução Brasileira, Caio Prado Júnior, estudioso, né, mas lutou juntamente para que pudesse afirmar o socialismo no país. Então foi um grande militarista, né, sobre a questão do socialismo no país. Também teve a sua formação no Brasil Contemporâneo, que é uma outra obra dele, né? Essa formação contemporânea, ele fala sobre a colonização do Brasil, que forneceu matéria-prima à independência política, uma situação que permitia hoje, através de uma questões agrícolas, que passou também a cumprir finalidade, montou a estrutura econômica social. Tudo isso na propriedade rural da mão de obra escrava, que está nessa grande obra dele, de Caio Prado Júnior, que foi a formação do Brasil contemporâneo. Saindo assim também temos a Evolução Política do Brasil, outra grande obra dele, que foi uma estrutura social da colonização. Então, a partir daí, a gente vê, nessa obra dele, temos ciência sobre a questão da proprietários rurais e a massa popular. Então, a estrutura social dessa grande obra dele está requisitas até hoje como um pilar, né, da formação política brasileira. E entrando no último, né, Sérgio Buarque de Holanda nasceu em São Paulo, historiador e escritor, né, e a partir daí filho de Aurélio Buarque de Holanda, pai de Chico Buarque. Tentou interpretar o Brasil e suas estruturas sociais e políticas a partir de raízes históricas nacionais. Né? A partir dessas raízes históricas nacionais, ele começou a estudar a formação ética raciais dessas históricas nacionais,
a questão do modernismo também, e também começou a verificar a questão das famílias do Rio de Janeiro em 1921, que participou ativamente no movimento modernista em 1922, né? E foi fundador do Partido dos Trabalhadores. Grande obra de Chico Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, requisito até hoje, né? Até em grandes vestibulares, gente. Ele requisita um grande vestibular, porque essa grande obra dele traz a colonização do Sul versus Estados Unidos, a colonização do Norte, que tinha uma intenção de formar novas nações, a América Latina, a família realmente intensa da nossa história, a raiz do nosso caráter, o paternalismo, né, e o homem cordial. Tudo isso está nessa grande obra dele de Chico Buarque de Holanda, uma interpretação, uma distinção entre o público e o privado brasileiro, também que ele cita na grande obra dele, uma apropriação de desvio de bens públicos, também cita nessa grande obra dele. Então, tudo isso requer nessa máquina estatal de gabinete que ele começa a falar sobre o emprego das suas famílias, ou seja, o cabresto realmente eleitoral. Então, isso foi só um resumo sobre a geração 30, sobre esses três autores, que foi grande primórdio do desenvolvimento da sociologia no Brasil, que iniciou assim um processo, né, de estudo sobre a sociedade e as suas relações sociais naqueles primeiros contatos. Tiveram muito realmente conflitos por conta que eles queriam realmente colocar não só a sociologia como aceita, mas também libertar democraticamente a sociedade naquele momento, e permitindo que a própria sociedade pudesse ter um critério, ou seja, uma crítica sobre a formação de governo que estava se instalando naqueles primeiros contatos.